Galera, o Vasco acaba de fechar com mais dois reforços para o ano de 2022. Mas será que são reforços mesmo? Ou são apenas contratações para encher linguiça? Nós trazemos o número deles aqui e você vai ficar surpreso com o número, principalmente com os números do Raniel. Então acompanhe o vídeo aí até o final, que você vai ficar sabendo sobre essas contratações, essas duas contratações, e sobre dois patrocínios que estão pintando no Vasco. Nós já descobrimos os nomes em primeira mão, assim como ontem nós lançamos o interesse do Vasco, ou a especulação tentando colocar o Paulo Guerreiro no Vasco, e muita gente duvidou. Hoje nós trazemos os dois nomes dos patrocínios. No final do vídeo você vai ficar sabendo quem são esses dois novos patrocinadores do Vasco. Antes disso, queria pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreve aí rapidinho e ativa o sininho, que você vai ficar sabendo tudo em primeira mão assim que lançarmos nossos vídeos. Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre Raniel, o Vasco que não tinha um centroavante. Na verdade o Vasco só tem dois atacantes, que é o Gabriel Peck e o John Sanches. Dois jogadores de ponta, dois jogadores que um quase não jogou, que foi o John Sanches, e o Gabriel Peck, quando entrava, fazia até alguns bons jogos, outros não, nem tanto, alternou reserva, alternou como titular. Então não é um jogador ainda que a gente pode esperar alguma coisa. Tomara que esse ano ele desaponte de vez aí, deslanche e venha fazer um grande ano. Assim estaria ajudando bastante o Vasco. Então o Vasco não tinha centroavante, dispensou o Daniel Amorim, né? Não quis continuar com o Daniel Amorim, que era até um bom centroavante ali para a reserva, seria um bom jogador. Ele fez 4 gols, quase não jogou e fez 4 gols pelo Vasco ano passado. O Raniel, em toda a sua carreira, tem 9 gols. Então o Vasco está trocando um jogador que deu certo no Vasco por um jogador que não deu certo em lugar nenhum. É isso mesmo. Assim como aconteceu com o zagueiro que veio do Madureira e o Vasco dispensou o jogador para poder pegar Hernando, para poder pegar aqueles bonde todo que veio, é a mesma coisa que está acontecendo. Parece sacanagem, né? Parece que eles estão fazendo de propósito, mas será que parece ou estão? Né? Vou deixar essa dúvida aí na sua cabeça. Assista o vídeo que eu lancei antes desse, que eu estou explicando por que eles estão fazendo isso. Ou por quê. Isso tem um porquê. Não é à toa, eles não estão errando, eles estão acertando, porque eles querem acertar dessa forma. Então vamos lá. Raniel tem 1,81 m, é um atacante até alto, destro, 19 jogos em 2021, apenas um gol pelo Santos. E ele que tem 9 gols na carreira. Isso mesmo, 9 gols na carreira para um centroavante. Não estou falando de zagueiro, não estou falando de lateral. Eu estou falando de centroavante. Ele tem apenas 9 gols na carreira. O auge dele foi quando ele fez 6 gols em 3 anos, 6 gols em 3 anos pelo Cruzeiro. Esse foi o auge dele, aonde ele estourou, né? E para piorar a situação, o jogador pegou Covid e teve trombose na perna. Quase que teve que amputar. Foi um problema enorme. Então é esse o nível do jogador que nós estamos contratando. Aí muita gente fala assim, pô, vocês ainda nem viram o cara jogar, já estão criticando. Não precisa ver. Não precisa. Os números dizem. Os números mostram. O repertório dele mostra. Eu não preciso ver que é um mau jogador. Eu não preciso ver o Messi jogar no Vasco para saber que o Messi é bom. Todo mundo já sabe. Eu não preciso ver ele jogar para poder saber que ele é bom. Eu não preciso ver o Raniel jogar para saber que ele é ruim. Eu não preciso. Ele já tem provas de que ele é ruim. Então não adianta querer esperar, não precisa. Eu, antes de fazer esse vídeo, estava pensando, pô, esse cara é pior que o Ribamar. Aí, para trazer as provas, né, de que ele é pior do que o Ribamar, eu fui atrás dos números do Ribamar. Vamos lá. Todo mundo criticou o Ribamar, né? Então nós estamos contratando o jogador pior que o Ribamar. O Ribamar, em 2021, ano passado, fez 2 gols apenas. Em 2020, ele fez 4 gols. Em 2019, ele fez 8. Então, em 3 anos, o Ribamar fez mais gols do que em toda a carreira do Raniel. Já está mais do que provado.
para contratar, era melhor ter contratado o Ribamar do que ter contratado o Raniel. O Ribamar está sem clube. Olha o nível que nós chegamos. Então, esse é uma contratação, não é um reforço. Uma contratação para o Vasco que tomara que seja reserva e nunca entre. Outro jogador, Vitinho, esse até um pouco melhor. Tem 21 anos, 1,75 m, é meio campo, destro. Fez 30 jogos pelo Corinthians, ele que é da base do Corinthians. 1 gol e 2 assistências. Jogou pela seleção sub-17 na seleção brasileira. Nos últimos 5 jogos do Corinthians, no Campeonato Brasileiro, ele entrou em 3. Nos últimos 5 jogos, ele era reserva, entrou em 3. Em 1, ele não foi nem escalado, não conseguiu ver o porquê. E 1, ele era reserva e não foi aproveitado. Então é um jogador que tem um futuro, é um jogador que tem até um certo potencial. Eu vi alguns lances dele. Não sei, tem muita gente falando isso também, que para poder pegar um jogador da base, não poderia ter ficado com os nossos da base? Sim, mas será que são no mesmo nível? Será que o Caio Lopes está no mesmo nível que o Vitinho? Eu acho que não, até a posição são diferentes, mas eu acho que não. Então eu acho que sim, que é uma média contratação ali para ser um reserva. Eu acho que Vitinho tem alguma coisa a acrescentar ao Vasco. É um jogador rápido, é um jogador que chuta forte, ele é muito rápido, na verdade, é um jogador veloz. Então eu acho que Vitinho, para ser reserva, eu acho que pode ser que resolva alguma coisa. Então são essas duas contratações do Vasco para 2022, que até agora, toda hora me repito, não vou falar de novo, que o Vasco só contratou bagaça, o Vasco só contratou reservas. Tirando Yuri e Thiago Rodrigues e talvez o Cangá, o Vasco só contratou reservas. Beleza, vamos falar agora sobre patrocínios. O Vasco, você sabe que não está mais com a Van, terminou agora no final do ano o contrato, né? O Avan pagava 4 milhões ao Vasco e o Vasco decidiu não renovar. O Vasco decidiu renovar, sendo que mês passado, em dezembro, o Vasco já vinha com conversas com a Magazine Luiza. Então, Magazine Luiza vai ser o novo patrocinador do Vasco, segundo informações, fontes seguras de dentro do Vasco. Magazine Luiza vai entrar no lugar da Van. E um outro patrocínio, eles vão dividir a manga. Uma vai ficar na parte de trás e a outra vai ficar na frente. Vai ser a Ambev, segundo informações do jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos. Então, os dois patrocínios, ainda não sabemos valores, talvez a gente nem saiba, porque essa diretoria é tudo obscuro, é tudo escondido, é tudo às cegas, a gente não tem informações de praticamente nada. O certo seria a gente saber sobre esses valores. Tomara que nós sabemos, tomara que seja Magazine Luiza pagando mais do que pagava a Van. É o mesmo nicho, é a mesma área que os dois atuam, né? Aquelas lojas de e-commerce que vende um monte de coisa, vende de tudo. Então, Magazine Luiza e Ambev são os dois novos patrocinadores do Vasco. Não é para comemorar ainda, porque não sabemos os valores. Não adianta ter patrocínio, o cara pagando R$100 para botar a camisa do Vasco. Então, não adianta comemorar ainda. Ter patrocínios não significa ter dinheiro. No Vasco, não, né? Então, vamos esperar. Essas são as duas notícias. Magazine Luiza e Ambev, os dois novos patrocinadores do Vasco. E Vitinho e Raniel, as duas novas contratações do Vasco. Valeu, galera. Um abraço aí, se inscreve no canal, ajuda aí o amigo a crescer com o canal aqui. Cada vez a gente vem evoluindo, e eu conto muito com a sua ajuda. Se puder indicar aí a um amigo um canal, agradeço muito. Muito obrigado. Deixa nos comentários aí o que você achou sobre Raniel no Vasco.